Olá, bom estar de volta com você. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Lembra na aula passada do que nós tratamos? Da cosmologia dos povos antigos? Pois é, lá Stonehenge, os maias, os egípcios, a formação de calendários, tudo aquele negócio muito legal. Eu procurei mostrar que esse povo lá do passado conhecia muito de astronomia. Não era um conhecimento assim como a maior parte de nós que nós temos. Você olha, não sabe nem o nome das estrelas lá no céu, não tem nem noção quando que ocorrem certos eventos como o solstício ou o equinócio, coisas assim, mas eles sabiam. Então é bem legal a gente poder parar e pensar a respeito de todo esse pessoal, conhecer um pouquinho do que eles conheceram. Só que agora a gente vai avançar um pouco mais, porque nós estamos chegando perto do que nós conhecemos e chamamos de, literalmente, da idade pré-moderna, da cosmologia pré-moderna. Ou seja, vamos ver mais ou menos até por volta dos anos 1400. Então, o que eu gostaria de tratar com vocês é praticamente a cosmologia da Idade Média. A cosmologia da Idade Média ela teve uma influência muito grande da cosmologia dos povos antigos. Uma coisa assim bem impressionante. Por quê? Porque muito daquilo que tinha sido feito lá, que era conhecimento dos povos antigos, foi sendo repassado. E se você lembra, houve um período assim chamado Idade Média, que foi um período meio complicado, principalmente na região da Europa, onde houve quase que um retrocesso, muito pouco avanço do conhecimento nas áreas da ciência e tudo mais foi desenvolvido. E a gente vai tratar um pouquinho a respeito disso e dizer por quê. As ideias que mais predominavam ali durante esse período eram as ideias, como já mencionei, desse universo ptolemaico, ou seja, de um sistema geocêntrico, tá? E se você parar e pensar um pouquinho a respeito disso, a Europa mergulhou nisso. Literalmente os filósofos, os pensadores e aqueles, entre aspas, cientistas, eles acreditavam e aceitavam muito essas ideias, principalmente devido à influência assim, generalizada da Igreja Católica Apostólica Romana. A posição da igreja era o geocentrismo. Então as pessoas não podiam pensar nada além disso. Lembra que eu falei que Aristarcos de Samos já havia falado e mencionado e proposto o heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Mas isso foi totalmente esquecido, principalmente pela influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembra que eu estou fazendo uma diferença da Igreja Católica Apostólica Romana. Deixar bem claro que foi a influência dela. Ela causou muito problema em termos do avanço do conhecimento científico. E por questões mais de mitos, de crenças erradas, que não permitiram que a ciência avançasse como poderia ter avançado. Então você tem um pouquinho a respeito do que praticamente era o contexto todo. Deixa eu avançar um pouquinho mais, só para você ver onde a coisa chegou. Na Europa, de uma forma geral, você tinha assim esses sistemas que eram os sistemas baseados em Ptolomeu. O que você está vendo aí do lado esquerdo é um círculo mostrando a Terra no centro, daí depois você tem a Lua, daí tem os corpos celestes como Vênus, Mercúrio, daí aparecia o Sol, daí aparecia Júpiter, Saturno e etc. E coisa e tal. E lá atrás ficavam as estrelas. Então esse daí era o conceito, era a ideia principal que predominava durante a Idade Média. Isso aí eu estou falando praticamente desde o primeiro século, segundo século depois de Cristo, até os anos 1400 mais ou menos. Mas, se a gente dá uma olhadinha, por exemplo, lá com o pessoal do outro lado, no Oriente Médio, estava havendo um avanço muito grande, principalmente no mundo árabe. Eles estudavam muito esse aspecto da astronomia e tudo mais, inclusive muitas estrelas têm os seus nomes em árabe, porque eles deram as estrelas. Haviam assim regiões onde havia uma compilação muito, muito grande de corpos celestes e nomes dados a elas, constelações, ou seja,
teve uma época praticamente, até por volta dos anos 1300, 1400, já haviam cerca de quase 400 mil livros, produzidos pelos árabes relacionados com a área de astronomia. Uma muito interessante é a refutação desse modelo ptolomaico. Eles inclusive tinham um negócio bem interessante ali, dá uma olhadinha. Eles conseguiram desenvolver várias maneiras de pensar que nos mostravam como que esse negócio funcionava e como não funcionava. Eles, acho que teriam já detonado com a Terra plana, quer dizer, eles não aceitavam a ideia de uma Terra plana, mas de um ponto específico, eles tinham um conhecimento fantástico que era literalmente colocado em forma de observação e dados. Esse conhecimento literalmente expandiu-se ao longo desses praticamente 12 séculos ou um pouquinho mais. Então os árabes literalmente avançaram bastante, enquanto os europeus fizeram uma mistura incrível de astronomia, astrologia, religião e religião errada ainda. E foi uma confusão o negócio. Vocês estão vendo aí várias, literalmente, cosmovisões do universo. Uma delas é apresentada no livro A Divina Comédia, de Dante de Alighieri, e outra no Liber Chronicarium, tá? De Hartmann Schedel. É muito legal quando você olha esse material e vê como que eles observavam que deveria ser o universo como um todo. Todos eles geocêntricos. A Terra no centro, a Lua em volta, depois Mercúrio, Vênus, Sol, e depois Júpiter, Saturno e as estrelas lá atrás. Eles avaliavam assim, quanto mais próximo do centro, mais corrupto, pior era. Tanto é que bem distante era o local onde Deus habitava. Bem perto, ou seja, a Terra, era o pior do negócio. Onde eles colocavam o inferno? No centro da Terra. Percebe? Então tem muitas ideias que vieram flutuando aí durante a Idade Média que literalmente só causaram problemas. No entanto, foi durante esse período também que aconteceu aconteceram várias mudanças fundamentais. Deixe-me colocar dessa forma. E eu queria tratar algumas delas com vocês. Lembra que isso aí a gente está chegando no finalzinho dos anos 1400 e de repente algumas coisas começam a mudar. Se você se lembra, tinha muito da navegação, finalzinho dos anos 1400 tem a descoberta da América, tem a descoberta do Brasil, tem a primeira circunnavegação do globo terrestre, mostrando que a Terra era redonda, ou seja, muita coisa assim acontecendo. Uma delas, que faz parte dessa cosmologia pré-moderna, está relacionada com Tycho Brahe. Tycho Brahe nasceu em 1546 e faleceu em 1601. Faleceu bem jovem. Tá? E agora, ele fez a maior compilação de dados astronômicos feitos até então. E lembra que eu falei a respeito dos árabes? Mas o que Tycho Brahe fez foi muito interessante, porque ele fez um sistema não apenas falando a respeito das estrelas e com mapas e tudo mais. Ele criou sistemas para medir, para avaliar, por exemplo, qual seria o ângulo que você iria encontrar uma certa estrela, quando ela surgisse, quanto tempo demoraria para subir. Ou seja, ele fez todo esse material assim impressionante, foi algo fantástico. E até mesmo baseado em muito desse trabalho dele, tá? É que lá dos anos 1546, dos anos 1500, quando ele nasceu, até finalzinho dos anos 1600, quando ele comecinho dos anos 1600, comecinho dos anos 1600, quando ele faleceu, é uma coisa assim impressionante a quantidade de dados. Tanto é que, baseado nesses dados dele, foi possível criar assim alguns pedaços, tipos de equipamentos ou assim fascinantes. O Astrolabe é um deles. Isso aí foi feito, isso daí que você está vendo, foi feito por George Hartmann em Nuremberg, na Alemanha, no ano de 1548. O Astrolabe ele tinha como propósito principal poder mostrar a posição dos corpos celestes ao longo do tempo. Lembra que eu falei de um equipamento muito interessante que os gregos haviam desenvolvido?
Pois é, esse tipo de coisa começou a aparecer. Alguns árabes também começaram a produzir esse tipo de instrumento. Agora, uma das coisas que foi muito interessante, que a gente precisa tratar aqui, que foi uma reviravolta muito grande, foi literalmente o trabalho de Nicolas Copérnicos. Ele viveu entre os anos 1473 e 1543. Tá? Ele estudou bastante o trabalho de Aristarcos de Samos, aquele que eu disse que pensava e montou o sistema heliocêntrico. E Nicolas Copérnicos, literalmente, ou Nicolau Copérnico, como ele é conhecido mais em português, ele aceitou a ideia e começou a difundir essa ideia. Tanto é que, se você olhar um pouquinho aqui nessa imagem, na parte de baixo, você vai encontrar Galileu Galilei, nos anos 1564 até 1642. Ele teve aquela controvérsia gigantesca literalmente com a Igreja Católica Apostólica Romana no ano de 1616, dizendo que a Terra é que gira em volta do Sol, não o contrário. Por que será que tudo isso estava acontecendo? O que estava rolando por ali, entre aspas? Deixa eu dar para você uma ideia. Se você olhar um pouquinho e voltarmos lá, você vai perceber que lá nos anos, finalzinho dos anos 1600, comecinho dos anos 1500, comecinho dos anos 1600, houve a invenção do telescópio por Galileu Galilei. Foi muito interessante porque com esse telescópio, Galileu Galilei começou a examinar certas coisas e de repente ele descobriu algo que fez toda a diferença. Dá uma olhadinha o que ele descobriu. Aqui está o seu bloquinho de anotações do lado esquerdo e ali quando ele passou a limpo do lado direito. No bloquinho do lado esquerdo, ele estava estudando literalmente no comecinho, no mês de janeiro de 1610, ele estava observando o planeta Júpiter com o seu telescópio. E ele percebeu que Júpiter estava aqui, tinham duas estrelas desse lado. E ele ficou muito, assim, bem curioso a respeito, porque à medida que ele examinou ao longo de alguns dias, ele percebeu que essas estrelas desapareceram. Ele falou assim, peraí, como é que pode estrela desaparecer? Porque até então estrela era algo fixo, não saía do lugar. E ele achava, como todos os demais, que aqueles dois pontos brilhantes do lado de Júpiter eram estrelas. Não eram. Galileu Galilei estava descobrindo as 4 luas de Júpiter. As primeiras 4 são as maiores. Nós sabemos hoje, eu já testei numa das aulas anteriores, quantas luas Júpiter tem. Dá uma olhadinha lá, faz uma revisão. E é bem legal, ou seja, Galileu Galilei foi quem praticamente descobriu que essas 4 luas, e ele falou assim, rapaz, elas giram em volta de Júpiter. Então ele descobriu que não era só aqui no planeta Terra, o planeta Terra, que tinha uma lua. Haviam outras luas no sistema solar e elas orbitavam planetas. Então a Terra não era o único. E aí começou uma grande mudança, por quê? Porque daí o telescópio passou a ser algo fascinante. Por exemplo, Isaac Newton desenvolveu um outro tipo de telescópio, esse daí é o refletivo, o outro era o refratário, e esse daqui, o refletivo, ele fez em 1668. Lembra que o outro ele tinha feito, Galileu Galilei fez mais ou menos em 1609. Então, cerca de 60 anos depois, Newton fez um outro telescópio que era mais compacto e era possível fazer observações melhores. Então, olha a mudança que aconteceu ali. Nós estamos falando mais ou menos dos anos, finalzinho dos anos 1500, comecinho dos anos 1600. Aí eu queria chamar a sua atenção para algo muito importante, que é o seguinte. Nós estamos vendo agora aquilo que é conhecido como cosmologia da idade pré-moderna. Ou seja, é uma cosmologia pré-moderna que nos leva a ver de uma forma muito interessante o que estava acontecendo na mente e nas descobertas e o pensamento de uma forma geral de
todo esse pessoal. E deixa eu colocar de uma forma que vai ser um pouquinho mais organizada para a gente poder ver com calma cada um deles. Deixe-me começar com uma das pessoas que fez uma quantidade de coleta de dados impressionantes. É o Nicolau Copérnico, tá? Nicolas Copérnicos. Ele fez observação direta. Ele coletou dados das órbitas dos corpos celestes. O modelo dele, heliocêntrico. Então, Nicolas Copérnicos foi quem estudou muito à noite. Ele ficava lá coletando dados, juntando dados, colocando informação. Lembra que eu falei de Tycho Brahe também? E Nicolas Copérnicos foi esse primeiro que realmente ele revolucionou a ideia de como estudar o que está lá fora, o universo, como estudar os corpos celestes. Ele traçou muita informação a respeito disso. Mas lembra que ele tecnicamente não tinha assim um telescópio por perto para fazer isso, mas ele tinha instrumentos que ele desenvolveu para medir onde estava uma estrela, o quanto que ela se movia durante o céu, os corpos celestes, os planetas. Então ele fez um trabalho espetacular, ou seja, ele coletou dados das órbitas dos corpos celestes. Logo depois dele veio um outro que fez mais uma mudança gigantesca. Eu citei Galileu Galilei, trazendo literalmente o telescópio. E ele, através de observação direta, também através com o telescópio, ele confirmou as órbitas dos corpos celestes, novamente, o modelo heliocêntrico. Percebe essa ideia do heliocentrismo? Não o geocentrismo, a Terra no centro, não, o Sol no centro. Começou a ganhar força, mas agora não só força, tinham dados que mostravam que esse era o caso. Rapaz, foi um negócio assim impressionante que começou a acontecer. Com toda essa informação, a informação de Nicolas Copérnicos, também a informação de Tycho Brahe, tudo que ele havia coletado, o trabalho de Galileu Galilei, rapaz, isso daí resultou em algo assim fascinante, que de repente aparece uma explicação que descrevia as órbitas dos corpos celestes, as 3 leis de Johannes Kepler. Ele literalmente conseguiu, dado essas observações, esses dados que haviam sido adquiridos, ele começou a colocar todo esse material junto e percebeu que haviam leis que regiam as órbitas. Percebe? Agora não era mais simplesmente uma ideia, o heliocentrismo. Não, agora era uma ciência toda desenvolvida em cima dessa ideia que mostrou ser correta, verdadeira, funcionava perfeitamente. Deixa eu colocar algo aqui para você pensar, que eu acho que é bem importante, é bem relevante para a gente, que é o seguinte. Quando nós temos e desenvolvemos ideias, tá? E essas ideias vão ganhando forma e estrutura, nós podemos chegar até mesmo a desenvolvê-las até o ponto de teorias. Mas se uma teoria é boa, ela tem bom conteúdo, a evidência irá sempre abraçá-la. Ou seja, a teoria vai sempre contar com todo o apoio da evidência. Primeiro, por quê? Porque teoria tem que ser baseada em evidência. Mas existem, às vezes, evidências que nós descobrimos que derrubam teorias. E uma das coisas fascinantes é o seguinte: quando você desenvolve uma proposta, e eu agora vou usar a terminologia mais técnica, que é o que a gente chama de modelo. Tá? Você tinha um modelo geocêntrico e tinha um modelo heliocêntrico. Tá? Não eram teorias, eram modelos. O que aconteceu foi o seguinte: no modelo geocêntrico, nós tínhamos os dados, eles eram conhecidos, mas as leis não apareciam. Ou seja, o que estava acontecendo? Leis são as explicações do porquê as coisas fazem o que fazem ou funcionam do jeito que funcionam. Tá? Então, nós tínhamos ali literalmente a evidência, tínhamos os dados, mas as leis nada. Por quê? Porque o modelo estava errado. Quando o modelo mudou, ou seja, agora em vez de usar o modelo geocêntrico, passou-se a usar o modelo heliocêntrico, rapaz, mudança radical. Agora as leis apareceram. Tanto é que Johannes Kepler, ele descreveu as órbitas dos corpos celestes através de leis. As 3 leis de Johannes Kepler.
Então tá aí. Mas tem mais uma, porque nesse mesmo pacote vem Isaac Newton e agora com a gravidade ele explica o porquê das órbitas dos corpos celestes. Percebe que coisa fascinante? Foi possível a gente ver de uma forma específica uma observação direta, coletando dados através de Nicolas Copérnicos. Deixa eu colocar para você ver, acho que vai ficar legal assim. Ó. Você tem aí observação direta, coletando dados das órbitas por Nicolas Copérnicos, modelo heliocêntrico. Daí a gente tem uma observação direta através dos telescópios, confirmando as órbitas desses corpos celestes que haviam sido estudados. E ao avaliar todos esses dados, nós temos literalmente a descrição das órbitas dos corpos celestes. Nós temos leis que inclusive nos ajudam a fazer predições, saber quando que a coisa vai, quando tal corpo celeste estará num determinado lugar ou no outro. E por fim, a ideia da gravidade, que explica o porquê das órbitas dos corpos celestes. Essas 4 bases fundamentais mudaram todo o conceito de cosmologia e astronomia. Baseado nessas mudanças, a gente vai dar continuidade na próxima aula, entendendo um pouquinho agora do que teria acontecido. Antes dessa aula, desculpa, estou levando o barquinho para frente um pouquinho mais. Antes dela, eu queria tratar um pouquinho a respeito dos telescópios. Vai ser uma aula bem legal, assim, só para quebrar um pouquinho, para a gente dar uma olhadinha, e daí depois a gente para poder entender o que significa essa cosmologia moderna, o equipamento que tem sido usado para poder apresentar as ideias que são apresentadas hoje em dia. Mas a gente vai ficando por aqui. Então vimos um pouquinho da cosmologia pré-moderna. Dá uma olhadinha no material aí, fique bem familiarizado, porque você vai ver um pouquinho dessas ideias espalhadas agora nas próximas aulas também. Legal? Vou ficando por aqui. Vai, um abraço aí para você. Muito legal o tempo juntos aí. Gostei de ficar mais um pouquinho, de passar um pouco mais de informação, tá? Nos vemos na próxima aula. Abraço.